Bom dia, mulheres governantes femininas, tudo bem com vocês? Bom dia, Jéssica, um beijo, minha amiga amada, Deus abençoe você, tua vida, tua semana. Semana que vem a gente recomeça. Bom dia você que está entrando, você que vai ver essa live gravada, sejam todas muito bem-vindas. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Hoje, terça-feira, 5 de agosto de 2025. E eu estou aqui porque eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu estou aqui em obediência ao que o Senhor tem transbordado na minha vida. Eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, mulheres, sobre o final de semana memorável que eu vivi. Esse final de semana foi um presente de Deus para minha vida e eu jamais, eu tenho que guardar só para mim. Eu preciso transbordar na vida de muitas mulheres. Bom dia, Dari, seja bem-vinda, minha amiga amada. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda. Elis, um beijo da Dinda, eu te amo. Até depois do fim, a Dinda te amo do tamanho do céu. Minha preciosa. Eu te amo, Elis. Um beijo, ó. Pega o beijo aí da Dinda. Você é muito amada, muito importante pra Dinda. Eu tô com muita saudade de você já. Preciosa. Deus abençoe todas vocês, mulheres. E eu quero trazer hoje uma palavra pro teu coração. E se tem algo que Deus tem falado comigo, é que eu não quero só apenas trazer conteúdo aqui nas minhas lives, sabe? Mas eu quero trazer vivência, experiência, algo realmente que vai edificar a tua vida. Porque talvez você vai passar assim, só mais uma live, só mais algumas palavras, mas existe muito poder no sobrenatural de Deus e nas palavras. E muitas mulheres têm sido curadas por essa live. Então é por isso, mulheres, que eu não desisto. Sabe? Porque se eu for olhar aos olhos humanos, se eu for olhar as circunstâncias, eu já tinha desistido de estar aqui transbordando. E também, se eu for olhar para os afazeres do dia a dia, com todas as coisas, as demandas que nós mulheres temos, eu também não poderia estar aqui. Mas por obediência ao Senhor, por obediência ao meu chamado, eu não vou desistir. E eu continuo aqui então com meus 5 pães e 2 peixinhos para a honra e glória do Senhor, porque a multiplicação não é minha, a multiplicação é dele, né? Toda honra e toda glória ao Senhor. E eu quero entregar essa live aqui para o Senhor, tudo aquilo que eu vou falar, que seja para glorificar o nome dele. E para iniciar, eu queria que você, se você tem a tua Bíblia, você consegue abrir um versículo que está queimando no meu coração. Eu quero trazer entendimento para você, mulher, nessa manhã. Eu quero trazer, assim, clareza, sabe, sobre esse versículo. Algo que por anos eu não estava entendendo esse versículo. Mas esse final de semana, o Senhor tirou as vendas dos meus olhos com tudo o que eu vivi, né, lá em São Paulo. E assim, o Senhor me trouxe muita clareza, que é o versículo de Salmos 37:4, que diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Gente, esse versículo aqui, ele é tão profundo. Ele é tão profundo que talvez palavras não serão suficientes para nós entendermos esse versículo aqui. O que é esse versículo resumindo? O que é esse versículo na prática? É sobre encontrar alegria, contentamento, gratidão, satisfação aonde? Em Deus. Mulheres, nós somos únicas, nós não somos raras. Nós mulheres, cada uma de nós tem um propósito, tem um chamado de Deus. Então o que eu quero falar aqui para vocês é algo eterno, não é algo superficial. Sabe, que a traça vai corroer, que os ventos vão levar. Eu quero falar aqui para vocês da palavra, que ela é eterna, e ela dura, e ela permanece para sempre. E esse versículo aqui, eu entendi que eu preciso continuar buscando o Senhor de todo o meu coração. É entregar o meu coração
para Ele todas as manhãs por completo, sem reter nada. Porque Ele é fiel, Ele é justo para satisfazer os desejos do meu coração. Deus, Ele é fiel e justo para realizar os desejos do meu coração. Mas o que o salmista deixou claro aqui para nós? Que nós precisamos nos deleitar, nós precisamos buscar, nós precisamos ter uma vida com Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que, mulheres, que eu aprendi esse final de semana que passou? Que não tem mais tempo para nós ficarmos presas em coisas. Eu entendi profundamente que essa vida aqui, você queira ou não queira, ela vai passar, é passageira. E no final, o que será no final? Será eu e o Senhor. Será você e o Senhor. Será a minha escolha e o Senhor. Será a tua escolha e o Senhor. Eu entendi que eu não tenho mais tempo a perder com brincadeira. Eu não tenho mais tempo a perder com mulheres mimizentas. Eu entendi que eu preciso continuar agradando o coração de Deus e não das pessoas. E eu quero falar para vocês algo muito assim que eu vivi, que o Senhor falou no meu coração esse final de semana. Eu sou bem sincera em falar para vocês que eu estava assim muito cansada, porque assim, se vocês forem ver, se eu for abrir aqui para vocês, todas nós estamos enfrentando situações desafiadoras, todas nós estamos sofrendo algum problema, em qualquer área da vida, todas nós temos, entende? Assim, vocês não imaginam as lutas pessoais, as guerras pessoais que eu tenho enfrentado, entendeu? Mas eu vinha assim de uns dias muito cansada, sabe, um cansaço físico, espiritual extremo. A minha energia tava assim, quase que acabando, né? Devido às surras da vida realmente, porque a vida real ela é desafiadora. E esse final de semana foi um presente do Senhor para minha vida. Porque a intenção do meu coração foi ir nesse evento, nesse café, eu saí de casa. Uma improvável realmente, porque eu não tinha assim nem condições de ter ido, mas o Senhor me colocou lá dentro. Eu tive um sonho, né? E o Senhor falou comigo e as portas se abriram. Chega a me emocionar. E assim, deu tudo certo, eu consegui, porque eu precisava renovar a minha energia, entendeu? Para eu não desistir. Porque assim, o que mais tem hoje em dia, né, é pessoas de frequência baixa, é pessoas mimizentas, pessoas reclamando, pessoas murmurando, pessoas falando mal uma das outras. E esse ambiente para mim de reclamação, de murmuração, não faz mais sentido para minha vida. E o Senhor, eu tinha assim falado para Ele: Senhor, eu preciso renovar a minha energia, eu preciso renovar as minhas forças. Sozinha eu tô morrendo, não vou conseguir, eu tô morrendo aos poucos, e é muitas pessoas puxando para baixo. E gente, quando eu falo muitas pessoas, são pessoas próximas de mim, entendeu? Pessoas que assim me sugam demais. É essa que é a verdade. E eu falei assim, eu tenho um propósito com o Senhor, que eu quero abrir meu coração realmente pra falar pra vocês entenderem. E então, assim, dizer que eu tenho pessoas que me ajudem, que me elevem, e eu acredito que vai fazer sentido pra vocês também. Dá pra contar nos dedos, entendeu? As pessoas realmente que eu sei que celebram comigo. Mas eu vi esse final de semana como um presente do Senhor. E lá, gente, eu fui renovada. Assim, eu chorei tanto, do início ao fim, sabe? Aquele sentimento de angústia no meu coração, aquele sentimento de se sentir sozinha, de se sentir abandonada. Gente, assim, o Senhor tirou com a mão dele. E algo eu entendi lá, muito profundo. Eu entendi que eu quero acessar o Kairos de Deus a cada novo dia. Porque existem dois tempos aqui na Terra. Só vou explicar que existem dois tempos: o Cronos e o Kairos. O Cronos é o nosso tempo aqui, né? Então agora, por exemplo, aqui é 10 para as 11 da manhã. Então existe o nosso tempo aqui na Terra. Existe um relógio contando.
Só que eu entendi que se eu semear, plantar a semente certa no Kairos de Deus, o Kairos de Deus não existe tempo. Você semeia e você já colhe na hora. E eu entendi isso. Então, assim, aconteceu tanta coisa que eu cheguei lá, eu me joguei aos pés do Senhor, assim. E a primeira coisa que eu fiz foi a amizade. Imagine eu, que amo conversar. Imagina chegou duas mulheres, eu fui uma das primeiras a chegar no chá e a gente tava esperando o local abrir e eu fui direto abraçar elas, assim, sabe? E aí perguntei o nome delas e são duas mulheres de Goiás. Até eu quero deixar aqui um abraço pra Juliana e pra Eliane, que eu tenho certeza que depois elas vão ver essa live aqui. Juliana e Eliane, vocês foram um presente de Deus na minha vida. E a gente começou a conversar ali e aí assim, parecia que eu conhecia elas há anos. E aí depois eu quero contar pra vocês algo muito engraçado que aconteceu. Aí eu perguntei pra elas, que hotel que vocês estão? Elas falaram, eu tô no hotel tal. Eu disse, tá no mesmo hotel que eu. E ficou assim. Depois, no final do evento, eu vou ir com vocês. Porque vocês pensam, São Paulo é tudo longe, sabe? É tudo longe, você precisa de Uber. E é uma cidade, é uma cidade perigosa. Não adianta a gente falar que não, porque é. Então eu fui, Deus e a minha coragem, sabe? E é isso, a gente precisa acessar novos níveis. Só que o meu coração queimou pra eu estar nesse evento. O meu coração, ele pulsava que eu tinha que estar lá, porque eu tinha certeza que algo sobrenatural eu ia acessar. Eu tinha certeza. E é só nesses ambientes, mulheres, de cura, que nós acessamos o sobrenatural de Deus, que nós acessamos o Kairos de Deus. E eu cheguei lá nesse evento, eu cheguei lá assim, mas me deleitando no Senhor. E eu já tava com essa palavra no meu coração, sabe? Senhor, eu quero só a tua presença. Eu preciso do teu querer, da tua vontade. Renova as minhas forças. Renova a minha energia, Senhor. Eu me sinto tão sozinha. Eu me sinto tão cansada. Eu não sei se tem mulheres aqui que estão se sentindo assim. Os tempos tão desafiadores. Notícias más. Notícias assim que faz o nosso coração ficar angustiado. O medo do amanhã. A insegurança. Eu não sei se vocês estão assim, mas eu estava nesse nível assim. E eu cheguei e eu me deleitei no Senhor. Eu não peguei o celular. Eu esqueci do celular. Tanto é que depois eu queria fazer um Reels, eu não tinha muitas fotos, muitas coisas, porque eu fui lá para desfrutar realmente da presença, daquela frequência de mulheres. Porque assim, quando você está indo para o mesmo lugar, Deus apresenta as amigas dele. E eu saí de casa e isso, Senhor, me apresenta as tuas amigas. Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede da tua presença. Eu preciso de ti. Eu não quero religiosidade, eu não quero religião. Eu não quero ser presa a títulos. Eu quero a tua presença, porque a tua presença, ela é acima de tudo, acima de todos. E foi essa a minha oração antes de sair de casa. E eu cheguei lá, gente, e o Senhor foi tão bom. Ele foi tão misericordioso que Ele renovou as minhas forças. Eu saí de casa pensando assim, realmente, eu vou pagar o preço. Foi muito puxado pra mim, porque imagina, eu tive que levar as minhas filhas lá na minha irmã. Pra quem não é aqui de Lagoa, então quero falar pra vocês, há quase 4 horas de viagem. E eu me virei, gente. Só consegui voo de última hora em Porto Alegre, nem consegui aqui perto na Passo Fundo e nem em Chapecó, que era perto da minha irmã. E o Senhor foi tão bom, que eu consegui uma passagem numa promoção. Então assim, quando eu digo que Deus, Ele tá realmente contigo, eu quero falar assim, você não duvide. Você tenha fé nas promessas do Senhor. Se tá difícil, persista, permaneça, firma o corpo, mas não desista. Continua, seja persistente, porque as bênçãos de Deus nós só alcançamos com persistência e sendo constante na presença dEle. E aí eu cheguei lá assim, no sábado de manhã, o Senhor já começou a falar no meu coração, que era uma novidade de vida que Ele precisava trazer. E eu digo pra vocês, quando começou o louvor, lá dentro naquele ambiente de mulheres no mesmo propósito, reunidas para realmente buscar a presença do Senhor, eu recebi uma palavra que foi testificação para o meu coração.
E essa palavra, mulheres, é o que eu escrevi no meu caderno, e é essa palavra que vai nortear a minha vida agora, até nesses 6 meses que acaba esse ano. Porque esse ano pra mim, não sei pra vocês, mas tá sendo um ano muito desafiador. Acontecendo coisas muito desafiadoras. E pra eu desistir, entendeu? E é isso que eu fui buscar lá. E o Senhor foi tão fiel que no primeiro louvor que começou, eu recebi uma palavra de uma pessoa, de uma mulher, que ela nunca me viu na vida. Ela nem sabia que eu existia. E ela falou exatamente aquilo que eu estava pedindo em oração para Deus. Ela falou exatamente aquilo que o meu coração precisava ouvir. Então não duvide. Permaneça com fé, com esperança. E esse versículo que eu falei aqui para vocês, Salmos 37:4, deleita-te no Senhor, é isso. Nós precisamos, mulheres, encontrar esse refúgio em Deus. Esse lugar de contentamento em Deus, de satisfação em Deus. Significa que nós precisamos ter prazer na presença do Senhor. Nós precisamos ter fome e sede da presença dEle. E crer que todas as demais coisas da nossa vida serão acrescentadas. Sabe, esse final de semana, o Senhor me deu de presente para eu renovar as minhas forças, a minha energia, para eu cumprir o meu chamado aqui na terra, o meu propósito. E muito mais, mulheres, para entender de que coisas são passageiras. Chega de ficar presa em medo, insegurança. Chega de ficar presa com o dia de amanhã. Chega de ficar presa querendo coisas. O que for propósito, Deus vai cumprir. Se agradar o coração dele, ele vai cumprir, ele vai. E algo assim que eu entendi é que nós precisamos estar nesse ambiente de frequência elevada. Eu entendi muito sobre a generosidade. E aí o que aconteceu? Eu me considerava uma mulher generosa. Mas a partir de sábado eu quero ser muito mais. Porque eu quero plantar no Kairos de Deus, entendeu? Eu quero plantar em coisas eternas, não em coisas terrenas aqui que são passageiras. E aí aconteceu que uma mulher pegou o microfone, ela tava quase sentada do meu lado assim, e ela começou a suar, gente. Começou a suar e começou a dar uma tremedeira nela. E eu falava assim, em nome de Jesus, Senhor, dá força, dá força, dá força. Resumindo pra vocês, ela pegou o microfone e foi lá na frente. Gente, quando ela começou a falar, eu olhava assim, era só a mulher chorando. Ela falou assim, eu não tinha como estar aqui nesse evento hoje. Eu acordei hoje, eu não tinha o que fazer de almoço para os meus filhos. Como vocês podem ver, eu não tinha uma roupa de acordo com o evento para estar aqui. Mas eu falei pro meu marido que eu ia estar aqui de qualquer jeito. Eu não tinha condições financeiras de pagar o ingresso. Eu falei pro meu marido, eu preciso ir. Ele falou, não, o que eu tenho de dinheiro, eu tenho que pagar os clientes segunda-feira. E tá tudo atrasado. E ela, por fé, gente, ela pegou o dinheiro e pagou o ingresso e foi. Olhe bem como é que acontece no Kairos de Deus. E ela começou a falar, e ela começou a chorar, e ela começou a abrir o coração de situações da vida dela, de humilhação que ela passou. Ela foi muito humilhada, ela foi muito rejeitada, ela sofreu abuso na infância e ela começou a falar. Resumindo para vocês, Deus, ele é fiel e justo. E se nós nos deleitarmos nele, ele vai atender os desejos do nosso coração. Ela pegou aquele microfone, ela não pediu nada. Ela só foi lá falar da dor dela. E sabe o que aconteceu, gente? Era só mulheres. Eu fui a primeira. Não vou contar aqui o que eu ofertei na vida dela. Mas eu fui a primeira a ir lá, abraçar ela e ofertar na vida dela. E aquele abraço dela foi uma cura pra mim. E eu pensava assim, meu Deus, eu reclamando de coisas, de coisas que são passageiras. Pra quê? Tanta perda de tempo, pra que gastando tanta energia em coisas que não faz sentido? E eu abracei ela, gente, naquilo. Virou uma fila de mulher atrás de mim.
Mulheres, ela ganhou anel, ela ganhou bolsa, ela ganhou pulseira, ela ganhou brinco, ela ganhou colar. As mulheres tirando, sabe, um ambiente de generosidade, um ambiente de alta frequência, um ambiente de cura. É isso que nós precisamos ter, ambiente que cura, de mulher que protege mulher, de mulher que não fala mal de mulher. E era nesse ambiente em que eu estava. E aí, era mulher doando coisa, era mulher doando dinheiro. E aquela mulher chegou no braço com uma pulseira de miçanguinha. E ela saiu de lá com ouro. Ela saiu de lá com bolsa, que ela não tinha bolsa. Ela saiu de lá com a presença do Senhor para a vida dela. Vocês têm noção do que é isso? Então, no Kairos de Deus, ela semeou. O que ela foi lá falar? Ela não foi lá reclamar, ela não foi lá se queixar, ela não foi lá murmurar. Ela foi lá falar que muitas vezes a gente fala de Deus, mas a gente não confia em Deus. Que muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, mas não tem fé. Ela foi lá dar uma palavra. Ela foi lá transbordar nas nossas vidas. Ela foi lá semear uma palavra. E Deus foi fiel e justo, que retribuiu em dobro. Deus mudou a sorte dela. Vocês estão entendendo que o Kairos de Deus é na hora, e que Deus, Ele pode mudar a sorte de cada uma de nós, ó, num piscar de olhos. É isso. Então, assim, é isso que eu quero trazer para vocês se deleitar no Senhor, buscar a presença dEle, porque Ele é suficiente. Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, do teu coração. Ele nos conhece desde o ventre, como fala em Jeremias, como fala o salmista. Ele nos conhece desde o ventre, Ele sabe o que é melhor para nós. Só que para acessar as promessas do Senhor, existe um processo. E é nesse processo que muitas de nós desistimos. É nesse processo de frustração, talvez, processos desafiadores, processo que você se sente sozinha, que você desanima e que você desiste. Mas para nós acessar as promessas de Deus, nós precisamos ser fiel nos nossos processos. Nós precisamos ser fiel no nosso dia a dia. Nós precisamos entender de que Ele é justo e fiel para cumprir as promessas dEle. E se ainda nós não acessamos as promessas, porque não é tempo ainda. Porque Deus, Ele procura mulheres maduras. Ele está procurando mulheres maduras. O Espírito Santo falou comigo claramente. Chega de perder tempo. Chega de ficar preocupada com o teu umbigo, com a tua dor. Chega! Eu preciso de você. Você é escolhida para esse tempo. E eu pensei, amém, Senhor. Então, custe que custar, eis-me aqui. E assim, e uma coisa que eu entendi, que a nossa luta não é contra homens, contra mulheres, contra pessoas desse mundo, mas é contra principados e potestades. E muitas vezes o inimigo usa situações e pessoas, sim, para nos destruir, para nos derrubar. Sabe? Então, assim, eu quero falar pra vocês que Dani, eu decidi que eu não vou ficar presa em crítica de pessoas, em falatório de pessoas, porque uma coisa, gente, é você morar numa cidade maior. Sabe, eu vi muitas mulheres, essas minhas amigas que eu fiz, elas moram em Goiás, é uma cidade, é um estado muito grande, a Goiânia é uma cidade muito grande. Então, assim, em cidade grande eu vi que não tem essas picuinhas que existem em cidade pequena, que existem no nosso meio aqui, né? Pessoas invejosas, de falar mal. Claro que tem, mas assim, que não, digamos assim, que as pessoas não ficam sabendo. E nós aqui, a gente mora numa cidade pequena e que a gente fica sabendo, né? Pessoas que falam mal, pessoas que criticam, enfim. E isso, muitas vezes, eu desanimei, entendeu? Eu fiquei assim, eu fiquei assim, questionando Deus. Será realmente? Será que é isso? Será que esse é meu propósito? Mas sim, gente, eu vivi tudo que eu vivi, as experiências que eu vivi esse final de semana, o Senhor só testificou no meu coração que sim, esse é meu propósito. O meu propósito é ajudar mulheres. O meu propósito, sim, é ativar a identidade de mulheres, é ativar a feminilidade das mulheres. O meu propósito, sim, é fazer com que as mulheres entendam que o que elas têm de mais valor está dentro da casa delas, que é a família, que é os filhos, que é o marido, que é a sua casa, entende? Porque assim,
Hoje o mundo aí fora tá cheio de mulheres, de mentoras autossuficientes, falando de essência, da sua própria essência, mas que na verdade não tem vida, não tem testemunho, entende? Então assim, eu entendi que eu preciso renovar as minhas forças, a minha energia em Deus todos os dias. E as pessoas certas, Ele vai conectar comigo. As mulheres de propósito, Ele vai conectar. Eu sei que Deus, Ele vai mandar, independente se eu tô aqui em Lagoa Vermelha hoje, numa cidade pequena. Entende? De que realmente a mentalidade das pessoas é muito fechada ainda. Hoje a internet rompe fronteiras. Hoje, onde a gente tem mais voz é na internet. Então é por isso, gente, que eu não quero me calar. Eu quero, assim, encorajar vocês também, para vocês não se calarem. O que Deus tem colocado no coração de vocês, façam. Sejam obedientes, se posicione, porque é um tempo de posicionamento. É um tempo onde a gente não tem mais tempo. As coisas lá fora estão muito difíceis. Sabe? Existem muitas influências, mas para a geração dos nossos filhos. Nós, mulheres, precisamos arregaçar as mangas, sabe? E cumprir, se posicionar aqui como verdade para nossa família. Nós precisamos nos posicionar como influências das nossas filhas. E eu cheguei, sabe, domingo, fui buscar as minhas filhas lá na minha irmã, e eu falei pra elas, eu olhei pra ela e falei, Alice e Antonella, a mãe quer renovar a aliança que eu tenho com vocês. Eu quero ser a maior influenciadora na vida de vocês. Enquanto eu existir, eu quero dar o melhor. E o que é o melhor que eu tenho para dar para vocês? É um legado eterno. Eu falei para elas, eu posso até não deixar bens materiais para vocês, mas eu quero deixar um legado eterno, em que a traça é ferrugem, não corrói. Porque é isso, mulheres. Desculpa que eu me emociono, porque é isso. Nada mais tem valor. Entendeu? Coisas não têm valor. E se você tem desejo de coisas e for à vontade do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Entendeu? Mas assim, gaste teu tempo, a tua energia em coisas que vão edificar na eternidade. Não fique presa no teu próprio umbigo, achando que você é presa no amor próprio, naquele egoísmo, porque o que importa é o amor próprio, que é isso que a gente vê, né? É só o que a gente vê. O que importa é o amor próprio, o que importa é ser feliz. E a família que se lasque, e os filhos que se lasquem, e o marido que se lasque. O que importa é o empoderamento feminino, mas nós mulheres já somos empoderadas. Sabe como? Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E eu decidi que o que eu quero para minha vida é carregar, é exalar a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero. Porque se eu buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. É todas, gente. É todas. Então, assim, eu só quero a presença do alto. Eu só quero a estratégia do alto. O alvo da minha vida é ouvir: serva boa e fiel. Foi fiel no pouco, em muito te colocarei. E se Deus não me colocar no muito, eu já estou no muito. Porque eu tenho... O que é o muito? Eu vinha pensando, vocês não pensem assim, as reflexões na minha cabeça. Eu fui meditando na palavra, eu fui orando. Esse tempo foi muito bom para eu ter um tempo realmente de plenitude com Deus. O que é o muito? O Senhor já me deu o que eu mais queria. Sabe qual que era o desejo do meu coração quando criança? Uma coisa, vocês vão até dar risada, mas o desejo do meu coração quando criança era ser mãe de 2 meninas, né? Casar, ser mãe de 2 meninas e ter a carteira de motorista. Vocês acreditam que era esse o meu desejo, o meu sonho? Sabe, eu nunca tive aquela ambição, assim, de querer as coisas, eu nunca fui presa no dinheiro. Nunca, gente. E esse final de semana ficou muito claro pra mim isso também, sabe? Eu nunca fui presa no dinheiro. E uma coisa que eu pedi pro Senhor é que eu jamais perca a minha essência. Eu jamais perca a minha ingenuidade.
Porque hoje o mundo lá fora tá muito mal. As pessoas hoje, ninguém ajuda ninguém. É só naquilo que você pode ganhar. Ah, tá, o que eu vou ganhar com isso aqui? Ah, então tá, eu vou te ajudar, mas o que você vai me dar? O que eu vou ganhar? As pessoas, né, o quanto que eu vou ter de lucro? Quanto que vai sobrar pra mim no final? É assim que funciona. E eu não tenho meu coração nisso. Quero ser vulnerável para vocês. Eu nunca tive o meu coração em dinheiro. Eu nunca tive o meu coração assim em querer pensar assim, o que eu vou ganhar. Não. E o Senhor falou comigo exatamente isso, do transbordo. Que nós precisamos transbordar aquilo que tem dentro de nós, a nossa essência, as nossas cicatrizes. Claro que primeiro preciso cuidar da minha casa, organizar a minha casa, mas assim, eu preciso transbordar na vida das outras mulheres, porque é no caminho que os milagres acontecem. É no caminho. Gê, beijo! Tudo bem? Eu já fui hoje e eu sou livre, sou do Espírito Santo de Deus. Amém! Saudades! Deus abençoe, a Dari. Que palavra, Dani, glória a Deus, nossa família, nossa prioridade, exatamente. A Fran, palavra edificante, Dani, amém. É isso, sabe, eu quero trazer vivências, experiência pra vocês. Conteúdo por conteúdo, eu tenho muito, gente. Eu amo a tua vida também, gente. Muitas saudades de você, ó, não vamos parar no processo da vida, vamos permanecer. Então, assim, eu quero trazer muita vivência, muita experiência pra vocês, sabe? Porque é isso que o Senhor me falou. Então, assim, conteúdo por conteúdo eu tenho uns montes, só que eu não quero ficar presa a títulos. Eu me formei, eu fui estudar, porque a gente precisa, né, pra estar falando hoje aqui, transbordando, eu preciso ter um diploma, mas eu não quero ficar presa a nisso, entendeu? Eu não quero ficar presa. E aí, voltando aqui, que o Senhor, eu anotei aqui algumas coisas sobre essa palavra, que deleitar no Senhor. Então, nós estamos falando de Salmos 37:4. Deleitar no Senhor, né? E Ele atenderá aos desejos do teu coração. O que significa, então? É encontrar prazer, satisfação, contentamento, alegria na presença de Deus. É saber que se nós tivermos os nossos anseios, os nossos desejos alinhados com a vontade de Deus, Deus é fiel e justo e Ele vai cumprir. Se nós estarmos com os nossos desejos alinhados com a promessa de Deus, o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria e amor, Ele vai atender os desejos do nosso coração. E algo que eu aprendi lá é que assim, devido à vida, algo que eu quero trazer assim pra vocês também, que eu falei pro Senhor que eu ia falar isso aqui. Eu nunca fui aquela mulher que eu tive oportunidade. Eu sempre fui aquela mulher que eu tive que lutar e ir atrás das oportunidades. Não sei se alguém vai se identificar aí, assim, entendeu? Assim, tudo pra mim foi muito difícil. Pra chegar nesse dia que se chama hoje, eu ralei muito, eu batalhei muito e ninguém nunca falou assim, essa oportunidade é pra você, isso é pra você. Não. Eu sempre fui lutar, eu sempre fui, até hoje é assim, entendeu? Até hoje é assim, tudo que eu peço pro Senhor, vocês podem contar que algo no meio do caminho, Deus me trata. Nada é fácil. E eu não tô falando aqui pra me vitimizar, em nenhum momento. Eu tô falando aqui vida real, tá? Eu quero trazer cura pro coração de vocês. E algo que o Senhor me falou lá é isso. E que realmente eu não preciso das oportunidades das pessoas. E que realmente eu não preciso de uma porta aberta de uma pessoa. Por quê? Porque é Ele que vai abrir. É Ele que vai me dar a oportunidade. É Ele que vai satisfazer os desejos do meu coração. Porque Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. E nada do que aconteceu na minha vida foi por acaso. Entendeu? Nada de tudo que me aconteceu é por acaso. E nada do que aconteceu na tua vida é por acaso. Tudo que aconteceu é pelo propósito. Então, se você está passando um momento desafiador, um momento de frustração, um momento onde você não vê esperança, busque a soberania de Deus. Busque a presença dele para a tua vida. E busque nele, peça. Algo que a religiosidade um dia me ensinou é que nós não podemos pedir as coisas para Deus
Mas nós somos merecedoras sim, mulheres. Nós temos que pedir o desejo do nosso coração. E Deus, se for da vontade dele, ele vai atender. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus bondoso e que ele se preocupa com as suas filhas. Ele se preocupa em atender o desejo do coração. E aí, esse final de semana, Deus me deu de presente também algo, renovou a minha esperança. E sabe no quê? Em voltar a sonhar os sonhos de Deus. Por muito tempo eu me vi assim, sem sonhos. Porque presa nas circunstâncias da vida. Presa no que estava acontecendo, presa na frequência baixa, presa de andar sozinha, entendeu? E aquilo foi me apagando, como se fosse uma vela, foi apagando, quase que eu desisti. Mas lá no fundo, Deus sempre, ele não faz a gente desistir. Então, assim, esse final de semana Deus me mostrou de que ele é um Deus bondoso, um Deus zeloso, e ele se preocupa, sim, com os desejos do meu coração, ele se preocupa, sim, com os desejos do teu coração. Ele se preocupa, sim, e ele vai realizar, se for da vontade dele, ele vai realizar os desejos. Mas nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração e não para receber coisas. Receber coisas é como se fosse um presente de Deus no meio do caminho. Entende? Eu disse assim para o Senhor, Senhor, essa viagem para mim, esse tempo para mim, é um presente do Senhor. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Como que eu conseguiria estar aqui, né, ser escolhida no meio apenas 50 mulheres? Apenas 50 mulheres e eu estava lá, eu fui escolhida através de um sonho Deus me deu. Então assim, mulheres, se nos deleitarmos no Senhor, assim, ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. E outra coisa, as promessas do Senhor, se nós estarmos em comunhão com ele, vai se cumprir também. Mas eu preciso estar em comunhão com ele, eu preciso estar alinhada com ele. Eu preciso estar de todo o meu coração. Entende? E outra coisa aqui que eu quero falar para vocês. Se nós nos deleitarmos em Deus, nós vamos estar sendo mulheres confiantes. E sendo mulheres confiantes, nós temos a direção e nós temos, além do mais, o cuidado de Deus. E nós precisamos desse cuidado do Senhor todos os dias. E eu aprendi algo, é tanta coisa que eu não vou conseguir compartilhar em apenas uma live, mulheres. Mas tudo aquilo que o Senhor mandou eu compartilhar, eu vou estar aqui compartilhando com vocês nas lives. Mas assim, você sabia que todas nós, no mínimo, temos 2 anjos que estão guardando a nossa vida? Cada uma de nós, no mínimo, tem 2 anjos que guardam a nossa vida, que nos livra do mal, que está conosco. E esses anjos estão o quê? Intercedendo com Deus. Então nós precisamos pedir em oração para os anjos do Senhor acampar ao nosso redor, acampar ao redor da nossa família, dos nossos filhos, na escola, quantos desafios os nossos filhos enfrentam. Mas assim, a gente precisa ser mulheres, as guardiãs do nosso lar, nos posicionar em oração e pedir a proteção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, para livrar eles do mal, dessas ideologias que está aí no mundo. E o Senhor, ele através dos anjos, o Senhor atende as nossas orações. Então assim, o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O nosso tempo, ele tem pressa. Mas o tempo de Deus, ele tem o quê? Perfeição. Olha, eu vim assim com o meu coração com um amor tão grande pelas mulheres. Eu vim assim, transbordando o amor pela vida, assim, mulheres que estão com problema no casamento, mulheres que estão com problema em casa, com os filhos, mulheres talvez que buscam uma oportunidade profissional. Eu vim assim com o meu coração sedento de amor, sabe? Sedento. E eu quero dizer assim para vocês que o que depender de mim, meus 5 pães e 2 peixinhos, eu estarei aqui para transbordar na vida de vocês, né? E tá tudo bem, eu sei que a minha mensagem não vai fazer sentido para todo mundo. E tá tudo bem, gente, eu tô curada disso. Eu tô curada da necessidade de aprovação.
Eu tô curada da crítica, do medo, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer. Mas para aquela mulher que fizer sentido, eu quero estar aqui transbordando meus 5 pães e 2 peixinhos e te dando uma palavra de esperança todas as manhãs, te dando um renovo todas as manhãs, sabe? Não de algo superficial, mas de algo eterno. E aí, tem que terminar aqui, eu não vou conseguir falar tudo que eu tinha planejado. Imagine, 1 hora aqui é pouco para eu falar tudo. Para resumir, esse Salmos 37:4, ele é um convite para nós mulheres, para colocarmos Deus em primeiro lugar. Porque nele, se nós buscarmos o nosso coração, nós vamos ter essa satisfação, essa alegria. E nós temos que confiar nele, que ele vai atender os desejos do nosso coração. E aí eu quero falar assim, para você ver como o cuidado de Deus. Pensa o que eu vou falar agora pra vocês. Eu cheguei lá na minha irmã domingo, eu não conseguia falar de tanta risada. Gente, eu ri. Me doía a boca. Eu sentei no sofá e eu dizia assim, Érica, eu tenho algo pra te contar e não conseguia. Eu falei pra Antonella e pra Alice, a mãe tem algo pra te contar, eu não conseguia. Olhe bem, pensa a Daniela, né, uma mulher do interior do Rio Grande do Sul. Foi pra cidade grande, São Paulo. Mas glória a Deus, eu me virei bem. Gente, daí eu cheguei lá nesse evento. O hotel que eu fiquei era um pouquinho longe. Peguei o Uber, tudo, me virei. Fui... Nossa, deu tudo certo. E aí eu cheguei e conheci essas 2 amigas lá de Goiás. Agora a Eliane e a Juliana. Depois, se elas ouvirem essa live, elas... Até hoje elas estão dando risada. E eu perguntei pra elas o hotel e elas falaram hotel. Eu falei assim, depois eu vou com vocês. Tudo bem. O evento era pra terminar às 7 da noite. Terminou, era 00:30 e pouco. Foi muito profundo, sabe? E aí, a Juliana olhou pra mim e falou assim, Dani, eu vou pedir o táxi. Porque ela vai muito a São Paulo. Então, ela tem um taxista que é amigo dela. Nossa, eu pensei assim, ai, que bom, eu vou ir com elas, né? Não vou andar sozinha essa hora da noite em São Paulo. E fui com elas, mulheres, entrei no carro e nós dele papear. Imagine, eu quase não gosto de falar, né? Conversamos. E eu vi assim que passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ele não chegava no hotel. E eu olhei assim, 1 hora, passamos por um pedágio. Eu disse, mas meu Deus, eu não lembro desse pedágio. Apesar que São Paulo é muito grande, imenso. Tá, só que na hora que eu saí do evento, eu mandei assim pro meu marido. Eu falei, estou saindo e estou entrando no táxi. E ele tem o buscar, né? Nos iPhone tem o buscar, ele ficou cuidando até a hora de eu chegar. E naquilo ele me ligou e falou assim, Dani, você tá onde? Eu falei, eu tô chegando no hotel. Ele, não, você tá indo pra outro lado do que tá o teu hotel. Daí eu falei, calma aí que eu vou chegar no meu hotel. Pra resumir, mulheres, eu não fui parar em Alphaville, imagine, do outro lado da onde eu estava, porque era o mesmo hotel, só que eu estava no Morumbi e elas estavam em Alphaville. 1h pouco da manhã, São Paulo, cidade grande. Olha o cuidado de Deus. Quando eu vi aquela placa escrita assim, Alphaville, gente, eu não chorei. Sabe o que aconteceu? Me deu um ataque de riso. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora, sozinha? Só que... o motorista muito querido. Só que eu vi que ele tava com sono, cansado. E o motorista morava em Alphaville. Então ele se deslocou de Alphaville para ir buscar, né, nós lá no Morumbi. Resumindo, nós passamos pela frente do meu hotel. E eu... Sabe? Nem bola. Sei lá onde que eu vou parar. E aí eu só falei assim, daí eu falei assim, meu Deus, eu tô em Alphaville. Não, meu hotel não é Alphaville, espera aí que eu vou pegar. Fui buscar aqui no WhatsApp, eu disse, meu Deus, era no Morumbi, é o mesmo nome, mas é no Morumbi agora. Daí eu falei pra ele, João, você vai ter que me levar. Você vai ter que me levar, não tem o que fazer. E ele falou assim, Daniela, nós passamos na frente do teu hotel. E eu falei, você pense o que é a confiança em Deus. E a confiança nessas mulheres aqui que eu conheci hoje, já somos amigas. E olhe bem o cuidado de Deus. Gente, ele não resmungou, ele não, assim, não falou nada. Ele só falou assim pra mim, fique tranquila que eu vou te levar no teu hotel. Só que de Alphaville pra voltar pro Morumbi é praticamente 40 minutos, entende? E aí
conversamos um monte, fiz amizade com o taxista. Ele falou da mulher dele, falou dos filhos dele. E aí, gente, no caminho, Deus foi acalmando o meu coração. Eu fui descansando em Deus, fui confiando em Deus e eu falei, amém. Agora eu tenho mais uma experiência para contar para as mulheres. De que no momento de aflição, de medo, nós precisamos confiar em Deus porque Ele vai cuidar. Ele cuida, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Então, qual que era o desejo do meu coração? Era chegar no hotel. Entende? E aí eu fiquei 3 noites sem dormir. Ó, eu fiquei quinta, sexta, pra amanhecer sábado eu dormi 3 horas. E pra amanhecer domingo eu não dormi. Por quê? Porque eu cheguei no hotel, era 1 e pouco da manhã já, e às 3 eu tinha que sair de volta pra pegar o voo. Porque daí eu não consegui passagem em Congonhas, que seria o mais perto. Eu consegui só lá em Guarulhos, né? E então, assim, do hotel que eu estava, dava 1h20, se o trânsito tivesse bom. Né? E tava, até de madrugada tava. Mas eu tinha que garantir o horário. E aí eu não dormi, gente. Eu cheguei no hotel numa pilha. Capaz, quem que tem sono? Fui tomar banho, fui pôr um tênis, fui, sabe, louvar. E aí cheguei e deu tudo certo. Então, assim, é mais uma experiência de vida que eu tenho pra falar pra vocês. E aí ficou realmente um testemunho. Porque, assim, numa cidade grande, 00:30 e pouco, sábado de noite, né, numa cidade perigosa, porque São Paulo é uma cidade perigosa, Deus cuidou de mim. Ele cuidou em todo o tempo. E agora eu tenho que desligar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu comecei a falar. A Fran, palavra edificante. Dani, amo tua vida. Quero tua visita em Caxias. Sim, Gê. Tem que me organizar pra ir aí. A Cati. Beijo, Cati. Dani, tem um coração enorme e bondoso. Você é a bênção de Deus. Amém. Que seja a presença dele e não eu. A Liliane. Beijo, Liliane. Grata demais a ti por tudo tanto que divide aqui. Que Deus te abençoe infinita e grandemente, Dani. Amém, Liliane. Eu recebo. Muito obrigada, eu adoro a você e ter você na minha vida. E a Liliane aqui, ela é a professora, né, das minhas filhas, porque vai ser da Antonella no que vem. Eu adoro a vida dela, amo a vida dela. Ela é uma mulher, assim, maravilhosa. Deus abençoe você também, Liliane. E um beijo para todas vocês, mulheres que entraram. Que vocês sejam muito abençoadas, que vocês realmente façam o que precisa ser feito todos os dias. E se deleitem no Senhor, porque Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém? Deus abençoe, até a próxima. Vou desligar aqui, que daí a vida real tem almoço para fazer, tem que buscar a minha pequena lá na aula de inglês e vamos juntas. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E amanhã eu vou abrir a caixinha de perguntas para nós conversar, tá? Beijo. Beijos, Dari. Um beijo, Dari. Amo você.